Olá pessoal! Hoje no nosso canal EQGES nós vamos conversar um pouquinho sobre as comissões assessoras nos serviços hospitalares. Como o trabalho dessas comissões de conhecer, reconhecer e estudar os processos contribui para o alcance de resultados mais seguros e efetivos para os nossos pacientes. Para isso, nós vamos dialogar sobre esse assunto em 5 tópicos: o que são as comissões assessoras e quais são as comissões assessoras obrigatórias nos serviços hospitalares, como os indicadores dessas comissões impactam na melhoria da qualidade da assistência, as reuniões como evidência da evolução dessas comissões e, em quarto, a questão dos desafios e recompensas dessa missão e quinto, competências não técnicas que fazem toda a diferença no desenvolvimento dessas comissões. Então, o que são as comissões assessoras e quais as comissões são obrigatórias eu ter no meu serviço de saúde? As comissões, como o nome já diz, elas assessoram. Assessoram quem? A direção. Esse assessoramento equivale ao acompanhamento de alguns processos do serviço, identificando algumas falhas, algumas não conformidades em alguns processos e trabalhando também em cima de melhorias desses processos, dessas não conformidades. Como as comissões podem fazer isso? Podem estar utilizando algumas ferramentas da qualidade, um tópico para outra aula. Utilizando essas ferramentas, elas podem estar estudando, mapeando os processos, identificando as falhas e trabalhando planos de ações e planos de melhoria. Outra coisa importante é que essas comissões elas devem ter portaria e regimento, ou seja, uma documentação básica para o seu funcionamento. Portaria mostrando quem são os membros que compõem essa comissão e regimento, principalmente para esses membros entenderem quais são suas atribuições nessa comissão. Assim como devem ter um cronograma de reuniões. E aí, mais na frente, eu vou pontuar para vocês a importância de ter essas atas dessas reuniões também. E dentre as comissões obrigatórias, o hospital deve ter a comissão de ética médica, a comissão de ética e enfermagem, a comissão de documentação médica e estatística, a comissão de controle de infecção hospitalar, a comissão interna de prevenção de acidentes, comissão de revisão de prontuário, comissão de óbito, o comitê de ética em pesquisa, a equipe multiprofissional de terapia nutricional, comissão de proteção radiológica e a comissão de farmácia terapêutica. Como os indicadores das comissões impactam na melhoria da qualidade do nosso serviço? Os resultados das comissões ou os indicadores das comissões são um espelho de como está a nossa assistência, de como está a qualidade da nossa assistência. Por exemplo, a comissão de revisão de prontuário, ela avalia alguns itens no prontuário, mostrando pontos fortes e fragilidades, ou seja, pontos conforme e não conforme. E aí, vale ressaltar que esses resultados devem ser apresentados não só para a alta gestão e liderança, mas também para a ponta assistencial, aqueles que executam o processo. O processo que eu me refiro é de registros no prontuário, devoluções, checagem de medicamentos, justamente para, em conjunto, entendermos o porquê de itens não conformes e trabalhar melhorias dentro desses itens para alcançar as conformidades. Então, o trabalho das comissões é muito de manutenção das conformidades e estudo das não conformidades, tentando transformá-las em conforme. E as reuniões mensais como evidências da evolução dessas comissões. Lembra que lá no início eu falei sobre o cronograma e atas de reunião? Pois bem, é importante que as comissões já tracem a sua agenda anual, ou seja, o seu cronograma de reuniões anual. Por quê? Alguns colaboradores dos serviços, eles participam de mais de uma comissão, então eles precisam se organizar para estar presente nesses momentos que são muito importantes. Lembrando
Reunião também é trabalho. Reunião é o momento em que eu consigo discutir com aquele grupo e ter uma tomada de decisão. Por isso que é importante eu ter essas atas, esses registros que mostram como eu estava, o que eu acordei, o que eu planejei, né? O que eu quero alcançar, quem pode me ajudar a alcançar esses objetivos, por exemplo, e em quanto tempo eu quero alcançar. Então, eu já posso traçar algumas metas nessas reuniões. E aí, posteriormente, tá vendo esses registros. Já ouviram aquela frase, nadou, nadou, nadou e morreu na praia? Pois bem, quando eu não tenho nada registrado, nada evidenciado, a sensação é essa. Quais são os nossos desafios e as recompensas com essas comissões? Dentre os desafios, nós apresentamos aqui que temos muitas resistências com alguns profissionais em fazerem parte de comissões, por não terem um retorno financeiro, por terem uma sobrecarga de trabalho e também por não entenderem qual é a finalidade do trabalho dessas comissões. E a recompensa é que com essas comissões atuantes eu tenho dados mais palpáveis, eu consigo mensurar mais como está o meu processo e não ficar só no achismo. E assim, quando eu consigo aplicar análise crítica nesses dados, nesses meus indicadores, nesses meus dados mais palpáveis, eu consigo traçar planos de ação, planos de melhoria. E quando eu consigo aplicar esses planos, aí sim que eu tenho recompensas ainda maiores. Eu tenho serviços mais seguros e de qualidade. E na condução dessas comissões, percebemos que os líderes, os presidentes dessas comissões, eles precisam ter algumas competências não técnicas. E essas competências não técnicas fazem toda a diferença para o desenvolvimento dessas comissões. O presidente da comissão, ele é um líder, ele vai liderar uma equipe multiprofissional com várias personalidades e várias culturas. E ele precisa alinhar essa equipe a um propósito, que é o da melhoria contínua no nosso serviço, a melhoria contínua de um processo. E aí ele precisa ser corajoso para aceitar esse desafio e corajoso para entender isso. Ele precisa ser empático e humilde para manter a condução dessa comissão. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha sido um gatilho para o seu serviço, se já tiver comissões, para fortalecer ainda mais as atividades das comissões, se não, para já pensar nessas comissões obrigatórias que nossos serviços de saúde já devem ter. E aí, como nós dizemos aqui, compartilhamos aquilo que acreditamos e aquilo que sabemos fazer. Obrigada e até a próxima!